Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu-os nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Eu fiz a leitura em Jó, capítulo 1, verso 13 até o 19. O livro de Jó, ele trata do sofrimento humano. Jó era um homem bom, rico e feliz, mas Deus permitiu que da noite para o dia, ele perdesse os filhos, 10 filhos, e tudo que ele tinha, e que fosse atacado por uma doença terrível. Depois, Jó e os seus amigos conversaram em diálogos poéticos, em conversas, procurando achar explicação para tanta desgraça, mas no fim Deus aparece e dá a resposta. Pensava-se naquele tempo que o sofrimento é sempre resultado do pecado. Para os amigos de Jó, Deus sempre recompensava os bons e castigava os maus. Portanto, se Jó está sofrendo é porque pecou, mesmo que tenha sido em segredo. É isto que eles diziam, é isto que eles pensavam. Mas Jó, ele reagiu contra esta explicação. Ele não entende como Deus deixou que tamanha desgraça caísse sobre ele. Ele não sabia que Deus havia conversado com Satanás, da permissão que Deus deu a Satanás. Jó não sabia que ele estava sendo provado. Ele não tinha conhecimento disso. Mas ele reagiu contra esta explicação. E mesmo não entendendo, ele não permitiu que pecasse contra os seus lábios. Ele não se permitiu a pecar contra Deus. Ele sempre foi visto como um homem bom e honesto. Nós vemos aqui no capítulo 1, verso 1, a palavra diz que Jó, ele era um homem temente a Deus. Ainda no verso 8 do capítulo 1, repete dizendo que ele era um homem que temia a Deus, temente a Deus. E no capítulo 2, verso 3, diz de novo que Jó era temente a Deus. Então nós vemos que ele estava querendo uma explicação para que finalmente possa ser aceito por Deus e considerado pelos outros como um homem bom e correto. E nós vemos que Deus mesmo tem a última palavra. Ele não respondeu às perguntas de Jó, mas falou do seu próprio poder e sabedoria. Humildemente, Jó reconheceu que ele não é nada diante de um Deus tão poderoso e sábio. O Deus Todo-Poderoso que Jó reconhecia, que ele servia, que ele sabia quem era. Aqui neste livro de Jó, é citado o nome do Todo-Poderoso por 31 vezes. Por 31 vezes. Então já sabia que o Senhor, seu Deus, era o Deus Todo-Poderoso e sábio. E ele se arrepende de haver usado palavras duras e violentas às vezes. No final fica provado que Jó tinha razão e que os seus amigos estavam errados. Ele tinha toda a razão de rejeitar o modo de pensar dos seus amigos. E para Jó, tudo vai melhor ainda do que no começo da história. Deus repreendeu os amigos de Jó por não haverem entendido a razão do seu sofrimento e por haverem defendido ideias erradas a respeito de Deus. Jó, ao contrário, mesmo com a sua impaciência, as suas reclamações e os seus protestos, ele conservou a fé em Deus, que é justo,
ele reconheceu que os seres humanos não podem compreender tudo, nem explicar bem a razão, porque às vezes também os inocentes eles sofrem. Então nós vemos aqui nesse texto que eu li do verso 13 ao 19, que em um único dia ele perdeu 10 filhos e toda a riqueza que ele tinha. Você deve ler também o versículo 10 do capítulo 23, aqui de Jó. Jó teve a esperança de um dia obter respostas de Deus para o que lhe aconteceu. E eu digo para você o seguinte: vai chegar o dia que Deus irá acabar com toda lágrima, com toda angústia, com toda perplexidade, com todo sofrimento, com todo erro e com toda injustiça. Está chegando o dia, vai chegar este dia, que Deus vai acabar com toda lágrima, ninguém mais vai chorar. Quem ama a Deus, quem teme a Deus, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, vai chegar o dia que essas pessoas nunca mais vão chorar, nunca mais vai ter angústia, nunca mais vai saber o que é perplexidade, nunca mais vai saber o que é sofrimento, nunca mais vai saber do que é erro e nunca mais vai saber do que é injustiça. A palavra de Deus é maravilhosa e ela nos consola com isto. Nós vemos aqui no livro de Jó que existem neste livro 4 erros. Eu chamo a tua atenção para isso. Existe aqui no livro de Jó 4 erros. Aí você pode até estar perguntando como que tem erro na palavra de Deus na Bíblia. Mas aqui na história de Jó, neste livro, aparecem 4 erros. O primeiro erro é de Satanás. Satanás errou, porque ele pensou que Jó servia a Deus apenas por dinheiro. Satanás, ele pensava que Jó servia a Deus, ele era fiel a Deus, ele era temente a Deus, que ele se desviava do mal, porque ele era íntegro, reto, apenas por dinheiro. Capítulo 1, verso 9 e verso 10. Então aqui está um dos 4 erros aqui deste livro. O segundo erro, quem errou foi a esposa de Jó. Ela pensou que a vida de Jó estava apenas nos bens materiais, por exemplo, na saúde, nos filhos também. Ela pensou isso. Ela chegou a dizer: amaldiçoa Deus e morre, acabou para você. Se você não tem mais bens materiais, acabou os seus filhos, então esquece, acabou, morreu, perdeu, no popular hoje em dia. Mas nós temos que ver que a mulher de Jó também errou. Do ponto de vista dela, ela estava muito, muito errada. E você compara o que a mulher de Jó falou, lá em Lucas capítulo 12, verso 15, tem uma palavra lá para você meditar. O terceiro erro aqui foi os amigos de Jó que erraram. Os amigos de Jó pensavam que ele havia pecado. Eles pensaram: você pecou, Jó. Por isso está chegando agora o dia mau para você. Por isso chegou todos esses males para você. Você pode ler isso lá no capítulo 11. Agora, o quarto erro foi o próprio Jó quem errou, que estava errado. Capítulo 42, verso 5. Aí eu sugiro que você leia João capítulo 3, verso 3, verso 4 e o verso 5. Tem mais algo aqui para você meditar que eu vou deixar aqui em Jó. É no capítulo 9, verso 25. E os meus dias são mais velozes do que um correio, ou um atleta, ou um corredor, para você entender melhor. Jó 9, 25. No livro de Juízes, no capítulo 6, do verso 11 ao 16, eu quero deixar aqui algo bem rápido para você meditar. Jó 9, 25 e Juízes, você lê depois com calma na sua Bíblia, Juízes, capítulo 6, verso 11 até o 16. Juízes, capítulo 6, começa falando sobre a história de Gideão. Veja, todos os dias para nós, para as pessoas, para os seres humanos são iguais. O Salmo 118, verso 24 fala bem claro: este é o dia que o Senhor fez. Ou seja, Deus é o responsável por fazer todos os dias, permitir que o sol nasça todos os dias e que haja sempre um novo dia. Então, todos os dias são iguais, tem 24 horas, mas a diferença é pelo que significam estes dias.
Veja, Gideão passava um dia normal de serviço, um dia como hoje, um dia qualquer, era um dia normal para Gideão, mas de repente, um anjo do Senhor lhe apareceu, para lhe anunciar o plano do Senhor que ele tinha com Gideão. E o dia de Gideão lhe mudou, a vida dele mudou. Aquele era o dia dele ouvir o que Deus tinha a dizer para ele. Hoje você pode estar vivendo um dia comum, como os outros dias de sua vida. Mas a partir do momento que Deus fala com você, você ouve a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, você pode sair de um dia comum para um dia extraordinário, para um dia diferente. Aquele dia era o dia dele ouvir o que Deus tinha a dizer a ele. Quem sabe hoje é o dia de você estar ouvindo o que Deus tem a dizer para você. Versículo 16, o Senhor disse para Gideão: eu estou contigo, eu estou contigo. Verso 16, veja, Deus não disse para Gideão: Gideão, eu estou mandando um anjo para estar com você, eu estou mandando um querubim, um serafim, eu estou mandando alguém muito especial para cuidar de você. Já seria muito bom, mas o próprio Deus disse: eu mesmo, Gideão, eu, a primeira pessoa do singular, Deus dizendo: eu estou contigo. Observe que o Senhor não disse para Gideão: Gideão, eu estive com você lá no passado, eu vou estar com você lá no futuro. Não, Deus não disse isso para ele. Deus disse: eu estou, é o verbo estar, é o presente do indicativo. Eu estou contigo. Ele não disse: Gideão, eu estou com o teu pai, Gideão, eu estou com a tua mãe, com o teu tio, com a tua tia, com os seus filhos. Não, ele disse: Gideão, eu estou contigo, é com você, Gideão. Então Deus está dizendo para você: eu, o Senhor, estou hoje, agora, um tempo presente com você também. Você pode receber esta palavra. Gideão jamais esqueceria esse dia. Por quê? 3 palavras apenas que Deus disse para Gideão bastou para levantar o ânimo de Gideão, para animá-lo, para esforçá-lo. 3 palavras Deus pode agora estar dizendo para você: eu estou contigo, eu estou contigo. Que você jamais esqueça essas palavras. Nós devemos confiar em Deus em todos os dias. Leia Provérbios capítulo 27, verso 1, Salmo 31, verso 15. De todos os dias, para o cristão, o mais importante foi o dia que ele aceitou Jesus e passou da morte para a vida. De todos os teus dias, o mais importante da tua vida foi quando você aceitou Jesus, porque aí você passou da morte para a vida. É o que garante João na primeira carta, capítulo 3, verso 14. Ainda se nós virmos aqui para o livro de Jó, no capítulo 11, no verso 11, está escrito que ele conhece, porque ele conhece os homens vãos, e vê o vício e não o terá em consideração. E não o terá em consideração? É uma pergunta, porque ele conhece os homens vãos e vê o vício. O problema do homem, o problema da humanidade, a grande maioria dos problemas está relacionado ao vício, algum tipo de vício. Tem pessoas que têm o vício de beber álcool, de drogas, de mentira, de roubo, de tanta coisa, é vício. A Bíblia diz que os viciados não herdarão o reino de Deus. E Deus vai julgar os viciados, conforme diz a palavra. Primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreveu no capítulo 6, verso 10 ao 20, por exemplo, fala sobre os bêbados. Gálatas, capítulo 5, verso 21, fala sobre as bebedices. Você pode ler o capítulo 5 de Gálatas, verso 19, 20 e 21. O verso 20 fala sobre emulações. Então, o que é emulação? Emulação também é um sentimento de querer ser igual ou superior a outra pessoa. Isso é muito sério. E tem uma palavra, um provérbio chinês que diz o seguinte: quando beberes a água, lembra-te da nascente. Lembra-te da nascente. É um provérbio chinês. E você pare para meditar nele. Quando beberes da água, lembra-te da nascente. Eu vou deixar ainda para você aqui no capítulo 13, verso 15 de Jó, para você ainda meditar um pouquinho nesta palavra aqui, ó. 13 e 15 de Jó. Ainda que ele me mate,
Nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Por que eu quero deixar este versículo para você? É para você meditar no seguinte: se você ler em toda a Bíblia, possivelmente você não vai encontrar uma outra declaração de fé, uma outra sentença, uma outra frase, uma outra palavra, já pronunciada por lábios humanos ou pelos homens mortais. Talvez você nunca vai ler algo mais importante, algo mais assim maravilhoso. A maior sentença, a maior declaração de fé de alguém, talvez você não vai encontrar, é esta aqui, Jó capítulo 13, verso 15. Ainda que ele me mate, ele quem? Deus. Ainda que Deus me mate, nele esperarei. Como diz o povo, é muito forte. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó estava dizendo, mesmo que Deus me mate, eu sei que eu tenho vivido uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida que Deus quer que seja vivida. Então é isto, eu deixei para você essa meditação, para Deus abençoar a tua vida. Veja, você não pode desistir da vida, você não pode desistir da vida por uma única razão. Para terminar aqui, eu vou repetir. Você não pode desistir da vida por uma única razão. Qual é a razão? Deus não desiste de você. Mesmo que muita gente já tenha desistido de você, acha você um caso perdido. Mesmo que muita gente já te despreza, mesmo que muita gente já virou as costas para você, já desistiram de você. Mesmo que você esteja, querendo desistir de você, veja, Deus não desiste de você. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor te proteja, em nome de Jesus. Fica na paz, até a próxima, amém? Deus abençoe você, paz, amém.